Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu estou mergulhando cada vez mais. A gente vai falar sobre conhecimento sistêmico, o que é essa visão sistêmica. Minha convidada está aqui, já está pronta. Antes de eu apresentar ela, eu quero falar só um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, são as pessoas responsáveis por este episódio estar acontecendo aqui. Então, nosso primeiro patrocinador, a Lili Abreu. A Lili ela é responsável por toda a minha estratégia de imagem. Então, tanto beleza, cabelo, make, como a estratégia que a gente monta para que eu apareça aqui para vocês, é a Lili que pensa por mim, né? Então, se vocês querem alguém que possa trazer esse olhar, esse direcionamento, convido vocês a acompanhar a Lili Abreu lá no Instagram. Depois a gente tem a Pod.mais. No Instagram também você vai achar exatamente assim. A Pod Mais é uma loja de roupas femininas e eu digo que eu ressignifiquei o quanto eu posso mais ousar, principalmente com os looks daquela loja. E hoje todo meu look é composto pela Pod Mais e todos os meus eventos. A Ana é minha parceiraça, a gente tem um episódio aqui dela também, onde ela conta a trajetória, a história e os 14 anos de loja. Convido vocês para acompanhar lá também no Instagram. E a gente tem a Forme Ambientes Planejados. A Forme ela é responsável por toda a execução deste projeto, dessa sala, desse estúdio. E se não fosse por eles, com certeza a gente não teria isso exatamente da forma que é. Então, são profissionais responsáveis, a entrega é perfeita, o atendimento é incrível e a execução também. Vou deixar aqui Forme Ambientes para vocês acompanharem, fazer esse convite. E sem eles, sem esses patrocinadores, a gente não conseguiria estar aqui hoje produzindo esse conteúdo para vocês, que eu tenho certeza que vai ser rico demais. Então faz o seguinte, prepara papel, prepara caneta, modo aluna, como diz o Joel J, né? E vamos embora, vamos conversar, porque hoje a gente vai falar muito sobre essa visão sistêmica, né? O que é o sistêmico. Então eu vou apresentar a vocês a Elusiane Prince, ela está aqui comigo. Ela é minha terapeuta sistêmica, não posso dizer, né, negar isso. Ela é a pessoa que me ajuda a elaborar muitas coisas, muitas, porque quando a gente está num processo também de autoconhecimento, né, Elu, a gente precisa, está buscando uma formação, está buscando conhecimento, a gente se depara com muitas coisas nossas, então a gente precisa desse suporte para elaborar. E você tem sido essa pessoa responsável por isso desde janeiro desse ano, né? Eu sou muito grata à tua vida. Antes de a gente começar aqui a papear um pouquinho aí sobre esse assunto. Ela é terapeuta relacional sistêmica, criadora da jornada Adultecer. Adorei isso. Adultecer. Elu, fala um pouquinho mais aí sobre esse teu processo, essa entrega. É um prazer estar aqui, Ju, te agradeço, né, pelo convite, acho maravilhoso o teu trabalho, te admiro como pessoa, como profissional, e é muito bacana poder falar um pouquinho sobre a sistêmica, sobre a constelação, sobre terapia. Eu brinco assim, quando você diz que a gente precisa desse processo, eu brinco que a terapia é o maior esquema de pirâmide que existe. Porque todo mundo tem uma terapeuta. A terapeuta da terapeuta, da terapeuta da terapeuta, né? Faz todo sentido isso. E não dá para viver sem, não tem como. Não dá para viver. Aliás, né, tem pessoas que vivem, ok, tudo certo, mas, né, a gente às vezes fica aí preso em alguns processos que poderiam ser mais rápidos, né? Exatamente. Então, eu trabalho no modo presencial e online, né, já há 3 anos, estou me formando também em psicologia. E a sistêmica é a minha base de estudos, a minha base de conhecimento, porque tem a sistêmica da psicologia e a sistêmica que a gente chama da constelação. Elas se misturam em muitos aspectos, tem muitas coisas que são muito parecidas, e a gente acaba pegando um pouquinho de uma, pegando um pouquinho de outra. A sistêmica da psicologia é um grande guarda-chuva, tem várias linhas, hoje a minha linha é mais relacional mesmo, porque nós somos permeados o tempo todo pelas nossas relações, nós não conseguimos viver só. Dá vontade, às vezes, né? Às vezes dá, né? A não ser que a gente largue tudo, vai viver no meio do mato, né? E olhe lá. E mesmo assim, ainda você tem que lidar com os bichos. Exato. Você vai ter que se relacionar com a natureza e com os bichos, né? E por falar em natureza, nós vamos nos distanciando ao longo da vida do ser natural que somos.
né? Justamente por conta das relações, dos tropeços, do que vai acontecendo na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que às vezes é tão maçante, tão pesado, e a gente acaba não percebendo que a gente faz parte de um grande sistema, um macrosistema, e os microsistemas. E qual é o nosso primeiro sistema? A nossa família. Eita, começou. Começou, vamos embora, gosto disso. Então, ali é a nossa primeira sociedade. A primeira sociedade da criança é a família biológica, a família de origem, ou a família qual aquela criança foi adotada, né? Depois disso vem a escola, então já começa esse processo social. Na verdade, antes da escola é a família por extensão, né? Não é a família que mora, que está presente ali no dia a dia da criança, às vezes no seio familiar, mas os avós, os tios, os primos, que são a família de extensão, e depois sim a escola. Entendi. E aí nós começamos a nos moldar dentro desses sistemas ao qual estamos inseridas, desde muito pequenas. A partir da família, das crenças familiares, do que a família diz que pode, do que não pode. Depois vem a escola, os professores, Eita. A igreja, a mídia e toda a sociedade que vai nos envolvendo nesse grande sistema em que nós vivemos. Tá, e aí o que faz com tudo isso? A pergunta é, beleza, é um pouco do ambiente, a influência, né? Total. O ambiente em que a gente está inserido, ele é totalmente responsável pelos nossos resultados. Ok, falo muito sobre isso. Mas quando a gente fala da visão sistêmica, Elo, qual que é, né? Para quem não entende, porque eu sei que tem muitas pessoas que não compreendem, né? Mentora sistêmica, mas o que é isso, né? Terapeuta sistêmica, como que faz isso? Como que a gente conduz isso? Quando você fala da família de origem, né, nosso primeiro sistema, qual é a relação que isso existe e de que forma que a gente precisa olhar para a nossa vida? Bem, a família é onde nós começamos a nos moldar, né? É igual a massinha de pão, eu brinco, que eles vão lá, quando você está no forninho, na barriguinha da mãe, tudo aquilo que já está acontecendo naquele ambiente, de uma forma ou de outra, você já está absorvendo. E, na verdade, um pouquinho mais além. Hoje, quando a gente olha para a neurociência, por exemplo, né, que fala que quando a sua avó estava grávida da sua mãe, no 5º mês de gestação, a célula precursora que te gerou já estava dentro da barriguinha da sua mãe, dentro da barriguinha da sua avó. Então, aí que entra a questão da transmissão psíquica, do que é que a gente recebeu da mãe, do que é que a gente recebeu da avó e de outras antepassadas, que são, muitas vezes, traumas, que são passados de geração em geração, coisas que não são nossas, que nós não damos conta, não que percebemos. A gente carrega. Que vamos carregando. Então, tudo começa ali, naquele seio. Como que eu fui criada? Quais eram as crenças dos meus pais? O que podia, o que não podia naquela família? Quais eram os segredos? Quais eram os tabus? Tudo isso, muitas vezes, que é maquiado, que é escondido, reverbera na nossa vida adulta. A pessoa já está aqui arrepiada. Falou segredo, eu arrepiei, não sei por quê. Pega que é teu. Já deu um choque aqui do outro lado. Mas vamos olhar para isso, né? De que forma que isso interfere na nossa vida? Tá? Olhando, por exemplo, para uma pessoa que está vivendo a vida. Vou pegar meu exemplo. Estou aqui, tenho meu negócio, tenho meu podcast, estou buscando, né, sempre resultado, crescendo e tal. Mas a gente sente, é natural. Tem alguns momentos que você sente que existe uma força maior do que você. Vou falar a minha percepção, como que eu me sinto. E aí, até onde é isso que está influenciando e como que eu olho para isso? A ponto de eu compreender, né? Trazer essa consciência e, ao mesmo tempo, saber elaborar de uma forma que não vá comprometer esse sistema, por exemplo. Normalmente, Ju, os nossos passos estão conectados a partir de lealdades invisíveis, que são bem enraizadas, bem escondidinhas, que nós não percebemos. E aí nós vamos para um movimento, normalmente, de reparação ou de repetição. Tá. O que é uma repetição? Eu vou simplesmente, como o próprio nome diz, repetir aquilo que a minha família fez. Então, por exemplo, se lá em casa é todo mundo CLT ou funcionário público, empreender, para mim, pode ser um tanto quanto difícil.
Perfeito. Porque eu estou destoando completamente do padrão. Eu estou fazendo diferente. E aí, às vezes, vem um peso, vem uma culpa, né? Tá. Fica A lá, cobrança. a cobrança. Ah, mas a minha mãe me dizia que era para eu ter feito concurso público. Por que eu não fiz? Né? Por que eu não segui esse caminho? Por que eu não segui? E se eu tivesse feito, né? Assim. Exato. Por outro lado, a reparação, né, ela vem nesse lugar de eu tentar, entre aspas, reorganizar, reparar algo também do sistema que muitas vezes eu nem sei o que é. Então, vamos pegar o exemplo da profissão. Tá. Né? O que a gente percebe? Se eu tive uma ancestral, vamos pensar numa bisavó. Né? Eu tive uma ancestral que foi injustiçada lá atrás, que de repente foi roubada, que foi escravizada. Essa transmissão psíquica ela vai sendo passada de geração em geração, chega uma bisneta que vai o quê? Fazer direito. Como uma tentativa de reparação inconsciente para aquela bisa que ela nem conheceu muitas vezes. E quando a gente vai olhar para a história dessa pessoa, que a gente faz lá o genograma, a árvore familiar, a árvore, né, psicogenealógica da pessoa, a gente consegue compreender muitas vezes onde está esse enrosco, esse emaranhado, que ela nesse momento está querendo reparar. Ou o que é que ela está repetindo. Então, vamos pensar em, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Tá. Né? Quando a gente olha lá atrás, tem um padrão de repetição de separações. A mãe não ficou casada, a avó não ficou casada, a bisa não ficou casada. Quem é essa bisneta para achar que pode ficar casada? Entendi. E aí ela atrai um relacionamento mais disfuncional, onde há uma grande possibilidade que ela se separe também. Ela vai dentro dessa consciência que foi criada, que de certa forma é um inconsciente, porque a gente não pensa para fazer. Você vai repetindo esses padrões. É como se a gente estivesse honrando a família. É uma forma de eu honrar, obviamente, indo para um outro caminho, para um lugar que talvez não seja nem o nosso, né? E aí, como que repara isso? Porque é uma coisa que me chamou a atenção, né? Uma bisavó injustiçada, o exemplo que você deu. E aí, de repente, a gente tem lá uma bisneta que resolveu fazer direito por influência, que ela nem sabe, mas para fazer justiça e honrar essa bisavó. Aí, acho que a dúvida, talvez, né, de muita gente, e são coisas que eu me pergunto, porque por muitas vezes a gente vai honrar os nossos pais em lugares que eles estiveram, o que não quer dizer que seja ruim, mas como que eu entendo que isso não é ruim e como que eu faço sem sair do meu lugar? Porque eu acho que essa é uma pergunta bacana. Eu falo da minha história, Elu, só para te entender, né? Minha mãe é professora, aposentada. Hoje, minhas tias também. Minha avó teve em ambiente escolar, né? Então, todas elas vieram deste lugar. Antes delas, eu não conheço a história, né? Não sei a fundo. Mas eu fui para geografia. Foi a minha primeira formação. Hoje, quando eu entrego as minhas palestras, eu falo assim, ó, a geografia foi o meu primeiro palco e eu entendi que ali eu queria honrar minha mãe de alguma forma. Não era o meu lugar, era pesado. Eu sentia que era pesado, tá? Só que o que eu faço hoje ainda é lecionar, ainda é transmitir conhecimento de outra forma. Mas como que foi todo um processo, né? Estou te falando isso aqui num nível de consciência hoje. Mas como que eu posso ser uma advogada sem ter que fazer justiça? Como que eu faço para sair do CLT ou ir para um CLT sem que seja uma repetição de um padrão ou de uma culpa ou de um processo, né? Como que faz isso? Deixando com eles o que é deles. Simples. Simples assim. Nós somos muito metidas. Né? A gente quer resolver, reparar. Quando a gente nem pensava em nascer ainda, estava lá, né? Sabe lá onde? Não tinha nascido. Então, às vezes a gente quer fazer algo, e aí é uma inversão de ordem, que a gente chama na sistêmica, quando a gente fala das leis naturais da vida, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Quando eu quero fazer algo pelos meus antepassados nesse sentido, de reparar ou de repetir, muitas vezes eu estou saindo do meu lugar de filha. Sim. Eu estou tentando entrar num lugar de salvadora dessa família. Eu estou tentando fazer justiça de uma forma que fica
a profissão acaba se tornando pesada muitas vezes. Né? Então, o que acontece? Até que a pessoa não se dê conta disso, e quem fala sobre isso, Ju, é a Anne Ancelan Schutzenberg, que ela é uma francesa, ela era psicóloga e ela foi quem desenhou a psicogenealogia, que é onde ela coloca, por exemplo, as datas repetidas no sistema, que ela chama de síndrome de aniversário. Gente, babado isso. Babado. Me fala mais sobre isso. É, babado, assim. Caraca! Por exemplo, data de falecimento e datas de nascimento, datas que se repetem, histórias familiares que se repetem. E uma muito recente, Ju, que eu acho legal contar para o pessoal compreender um pouquinho o que é isso. Teve uma história no Rio de Janeiro, foi o ano passado, onde teve deslizamento de terra. E uma moça faleceu aos 40 anos dentro da casa dela por conta do deslizamento. Tá. E ela chamava Maria, se eu não me engano, Maria de Lourdes, alguma coisa assim. Né? E aí, depois eu fui olhar para essa história dela e eu soube que a avó dela faleceu da mesma forma, com a mesma idade. Eita, tô arrepiada aqui. Então, a gente chama isso de síndrome do aniversário. Né? É como se ela se colocasse num movimento de tentativa de reparação inconsciente, de amor cego, de lealdade, e eu vou e simplesmente vou fazendo aquilo que aconteceu no meu sistema, eu vou repetindo. Então, acontece na mesma idade da avó, da mesma forma. É como se ela não se permitisse viver mais do que a avó viveu. Entendi. Eu conheço uma história próxima também de acidentes. Então, de avô, de pai, de filho, todos morreram da mesma forma, acidente de carro. Então, você percebe que aquilo se torna uma lealdade e que se quem está depois não para olhar e fala, não, a gente vai romper esse ciclo porque eu quero seguir a minha vida. Quero me libertar. Eu quero me libertar. Porque, de certa forma, é uma liberdade. Exato. Então, se a pessoa não para e não olha, não tem como reparar, porque é um movimento inconsciente. Sim. Né? Sim. E aí Freud já falava que o inconsciente não descansa até ser ouvido. E de que forma que a gente, muitas vezes, pode prestar atenção? Eu digo que tem os 3 S's, né? Os sonhos, as sincronicidades e os sintomas. Eita. Que são esses Szinhos que vão aparecendo na nossa vida para mostrar, olha, tem algo errado, abre teu olho. Né? Quando eu começo a sonhar com alguma coisa, por exemplo, a casa lá da infância. Eu sonho muito. Tem algo mal resolvido ali ainda. Loucura. Então, eu preciso passear por aquele lugar e ver o que é que não está alinhado aqui dentro ainda. Os sintomas, o que são esses sintomas? Sintomas físicos, quer dizer, já somatizei esse sofrimento, já estou sentindo além da conta as enxaquecas, as dores nas costas, as doenças físicas que nos acometem. São todos os sintomas que estão mostrando que tem algo emocional, sentimental, ou para quem quiser chamar espiritual, que está nos acometendo e que eu não estou percebendo, que eu não cuidei quando era só um sintoma ainda lá, antes de chegar como doença. Então, tudo isso a gente precisa olhar. E as sincronicidades. Sabe, por exemplo? Aquela coisa números assim... iguais? Números, né? Tem gente que tem muita coisa com número, muita ligação. Para algumas pessoas, pensar em alguém que não vê faz tempo, encontrar. Entendi. Muitas vezes, assim, o que tem com aquela pessoa? Tem uma conexão, tem uma sinergia. Qual é a minha história com aquela pessoa? Essas sincronicidades do dia a dia que vão acontecendo. É que a gente sempre remete a número, mas, bom, tem outras formas. Tem. Então, às vezes, a gente deixa isso passar, a gente vai esquecendo disso, e são lembrancinhas, eu digo, que querem nos mostrar algo que está lá guardadinho. E que muitas vezes, ou na maioria delas, está conectado à família, está conectado ao sistema familiar. Entendi. E aí é orar e vigiar o tempo todo, e presença. Presença. Porque é uma coisa que... vamos trazer aqui para minha realidade, não tem como eu não olhar, né? Você vai falando, eu vou, opa, sonho com a casa antiga. Hoje menos, mas já teve uma época que eu sonhava muito. E eram sonhos assim, sei lá, de saudade, talvez, sabe? De querer reviver, de querer... Alguma coisa aconteceu. Até aí, ok. Mas a pausa para olhar para isso é que não acontece.
E aí você vai negligenciando isso e você vai, daqui a pouco, escorregando em outros aspectos, em outros lugares. E é como você fala, né? Daí, às vezes, a doença já tá lá, né, instaurada, e tu acaba sofrendo com questões muito mais graves do que quando você faz a pausa para olhar naquele momento, naquela situação. E aí, qual que é o caminho para isso, Elô? Porque não é todo mundo que tem essa consciência. Quando a gente fala sobre o autoconhecimento, a gente está falando assim de uma pequena parcela da população que compreende, que entende, que vai atrás disso. Mas na grande maioria, as pessoas vivem a vida num automático. E aí, infelizmente, Ju, na maioria dos casos é quando chega essa somatização, que é o quê? No soma, no corpo. Sim. A pessoa ela adoece para ela ter que parar para esse olhar. Então, muito comum é o quê? Depressão. A pessoa passa a vida inteira engolindo sapo, guardando coisas, não se posiciona, brigas na família, problemas no trabalho. Normalmente, né, e especialmente os homens, porque as mulheres ainda têm mais facilidade de colocar as coisas para fora, ainda assim algumas têm, também têm as suas dificuldades, seus desafios. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a população masculina, que é minoria em terapia, são homens que viveram muitos anos calados, guardando sofrimento. Isso estoura onde? Um alcoolismo, uma depressão. Entendi. Né? E outras coisas mais severas. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, é o momento que ela sente que é o fim da linha, que ela precisa fazer algo por ela. E ali é onde ela vai buscar ajuda. Ali é onde ela vai para o psiquiatra, e o psiquiatra vai falar, você vai fazer terapia, porque o remédio vai tratar o quê? O sintoma. Né? Então, eu estou deprimida, o remédio vai fazer os meus neurotransmissores de bem-estar circular, como serotonina, dopamina, atividade física traz endorfina, mas você precisa olhar para a raiz do sofrimento. E onde a gente faz isso? Em processo terapêutico, não tem outra forma. Perfeito. Né? E a constelação ela entra muito nesse lugar de complementar o processo terapêutico. Eu sempre gosto de falar também, Ju, dessa diferença, né? Porque a constelação ela olha para um ponto específico. E a constelação ela não é uma terapia convencional. Então, você não vai constelar toda semana. Tá. Você acha que é bem importante, né, de falar aqui. Você vai constelar uma vez a cada 3, 4 meses, 3 vezes por ano eu recomendo no máximo, dá esse tempo. Já na terapia, a gente vai descascando a cebola, eu brinco, né? Cada camada é um choro. Literalmente. Né? Então, a gente vai tirando as casquinhas da cebola, a gente vai olhando para todas as áreas da vida, para todos os sistemas, mas é de uma maneira mais suave. A constelação ela é muito cirúrgica, ela vai no ponto, que muitas vezes a gente também precisa, por quê? Vamos pegar esse exemplo que você está trazendo, né? Então, olha, Elu, por que para mim é pesado empreender? Por que é difícil? Por que eu não consigo? Por que o meu negócio não vai para frente? Porque pode ser que tenha essa lealdade lá atrás, de um sistema que era todo funcionário público, ou CLT, que todo mundo era contra empreender. Ou pode ser o contrário também, Lu, de fracassos, por exemplo, dentro do empreendedorismo. Exatamente, né? Como forma de lealdade. E quando a gente vai olhar para essas pessoas, a gente vê que normalmente tem uma história, né, de um pai, de um avô que empreendeu e que quebrou, que faliu, que não deu certo. Então, quando eu paro para olhar para isso, a constelação ela é cirúrgica, ela vai no ponto, coisa que no processo terapêutico, às vezes a gente demora, né? Demora um pouquinho mais. Por quê? Como eu brinquei com a casca da cebola real, a gente não vai arrancar todas as camadas de uma vez, é um processo, né? Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, a constelação ela casa muito bem com isso, porque ela vai, além dessa cirurgia minuciosa que ela faz, ela te mostra o porquê que está acontecendo aquilo. E ela mostra o quê? O movimento que é inconsciente. A reparação, a lealdade, a repetição, as honrarias, as cegas que a gente faz. O amor à beira do abismo. Amor à beira do abismo. Tipo, eu me mato pelo meu pai e pela minha mãe, eu nem sei. É mais ou menos nessa linha. Ou pelos meus ancestrais. Exato. Sem consciência nenhuma. Um dia que me marcou muito, Ju, foi uma cliente que chegou e ela disse assim para mim, Lu, e as lágrimas, assim, ó, ela saiu com a blusa lavada, né? Ela chorava tanto e ela dizia assim, o meu negócio está dando muito certo. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E aí eu olhei para ela e falei, minha nossa, essa pessoa está sofrendo por causa disso? Não é possível, né? A gente pensa. Por quê?
sistema muito pobre de dinheiro, extrema dificuldade na família. Né? Os pais faleceram muito pobres, os irmãos todos com dificuldades financeiras. E ela ali crescendo e fazendo muito dinheiro. Então, isso é o quê? A ovelha rebelde que a gente brinca, A ovelha né? negra. A ovelha negra é ótimo, gente. Destoa a família completamente, aquilo se torna um peso. Se ela não para olhar para isso, qual que é a tendência? Quebrar. Quebrar. Ela inconsciente vai quebrar. Ela busca formas, mecanismos de se livrar daquele dinheiro que ela está recebendo, de botar aquilo para fora. Que é o padrão, por exemplo, de pessoas que fazem muito dinheiro, mas perdem muito dinheiro em função de comportamentos e padrões que ela repete. Esse é o padrão. Exato. Tá, como faz para olhar para isso? Aí é consciência, Ju. E é uma consciência constante, como você falou, vigiar o tempo todo, né? E trazer isso para você, para a tua família, para os teus negócios, porque nós temos vários papéis na nossa vida, né? Então, você é a Ju empreendedora, mas você também é a Ju esposa, mas antes disso tudo você é a filha, a irmã. Então, a gente tem vários papéis. E quando a gente começa a aplicar esse processo de consciência sistêmica para todas as relações e essas lealdades e as honras, as repetições, tudo isso que a gente está falando, você começa a perceber que as suas relações também ficam mais leves. Porque você volta para o teu lugar, você começa a perceber onde é o teu lugar dentro da família, onde é o teu lugar no teu negócio, o que é que dá certo, o que é que não dá. E é um processo muito doido isso, né? Às vezes a gente quer mudar a situação. Eu já, por várias vezes, né? Mudar a casa do pai, mudar a casa da mãe, mudar o comportamento do irmão, mudar o comportamento da... E aí é pesado, como tu falou, né? E quando você traz essa consciência, quando você olha para isso, quando você começa a entender qual que é o teu lugar, e não é porque a pessoa mudou, é porque você entendeu e porque você começa a se comportar diferente, você percebe a fluidez dentro do processo, né? Eu acho que esse é o encanto, assim, de quando você traz essa visão, de quando você traz essa consciência. E quantas vezes a gente sofre mesmo, né? De estar nesse lugar errado. Eu costumo dizer para as minhas mentoradas isso, né? Se tá pesado, não é o teu lugar. Tem alguma coisa aí, vai olhar. Exato. Porque é para ser fluido. Não faz sentido você estar numa vida, ou num trabalho, ou num relacionamento, ou numa situação, prosperando e chorando porque está prosperando. Oi? Oi? Né? Parece até incoerente, né? Total mas incoerente, total. Mas eu acho que é uma das coisas mais comuns que acontecem. Porque qual que é o padrão, né? Ela teve a consciência de chegar, olhar para ti, ou ir para a terapia realmente e trazer esse tema para que ela possa olhar para isso e ter a consciência. Mas tem gente que fica, ganha e perde uma vida inteira. E tudo bem, acho que é normal, né? E sabe uma coisa que me veio aqui, Elo, te ouvindo, assim, pensando? A importância também de nós estudarmos sobre a nossa família. Estudar a real, assim. Quem foi minha avó? Quem foi meu avô? Os meus avós, né? Os meus avós. Qual que é a história deles? Quais foram as conquistas deles? Eu nunca pensei. Eu tô pensando isso agora, tá? Agora, já ouvi, obviamente, né? A importância. Eu lembro uma vez que eu ouvi um podcast que falava muito sobre a história, acho que do José do Egito. José era a história. E aí a importância de você olhar para aquela história, para os padrões e para a família. Mas eu nunca parei para olhar para mim, assim, a fundo, né? E quais são os padrões que, de repente, eu estou repetindo? Quais são essas lealdades invisíveis que eu trago e que, de repente, eu não estou nem, sabe, ainda consciente? E uma forma fácil, entre aspas, né? Mas que se a gente tem, por exemplo, os pais vivos, é fazer a árvore genealógica. É colocar lá, fulano casou teve tantos filhos, com o nome, onde nasceu. A gente que tem, por exemplo, né, na minha família que tem bisavô, meu bisavô paterno alemão, então ele veio da Alemanha, de onde que veio? Porque veio, é óbvio que a gente já sabe, por conta da pobreza, por conta da guerra, né?
mas onde que se instalaram, como que foi a vida, no que trabalhavam. Então, tudo isso a gente pode colocar. E tem o genograma, que a gente chama, que é essa árvore genealógica, e tem o genodrama. Eita, eu gostei do drama, me fala mais. O genodrama é muito legal também, porque no genodrama a gente vai olhar para as dores, Entendi. a gente vai olhar para as dificuldades. São exercícios diferentes, um para a gente ter consciência das pessoas que fazem parte, é isso? Isso. E outro é pro BO? É para o BO. Como faz? Então, aí é a mesma coisa. Você vai pegar lá, né? A avó e o vô. Casaram, quando separaram, tinha algum vício dentro dessa relação? Como que era? Tinha respeito? Né? Tinha traições. Os dramas da família. Aí, quando você começa a olhar para isso, você começa a perceber também as repetições que ainda acontecem nas gerações mais novas. Entendi. Então, de um lado, por exemplo, da família, pessoas que ficam casados a qualquer preço, que não se separam de jeito nenhum, apesar de todo o sofrimento, de todas as violências. Do outro lado, ninguém fica casado, todo mundo se separa. Aí esse, que é o único que sobrou que está casado, começa a entrar no movimento também. Começa a entrar em crise no relacionamento. Exato. Então, aí, quando a gente desenha isso, Ju, fica muito fácil de compreender de onde que vem. Identificar, essa é a palavra. E é muito legal porque ninguém merece passar a vida sem conhecer a própria história. Nós saímos de lá, nós viemos de lá, Lu, mas nem conheço. Não interessa. Você só nasceu por quê? Porque seus avós fizeram seu pai e sua mãe, e eles fizeram você. Porque se não fosse aqueles avós, você seria outra pessoa, você não seria você. Né? Então, quando a gente para olhar dessa forma, vem um sentimento de gratidão, de afeto, de carinho. Eu vou te falar sobre uma das principais viradas de chave que eu tive no consultório contigo. Eu acho que de todo esse tempo que a gente está, né, foram algumas sessões já, mas essa foi a principal virada. Foi o dia que tu olhou para mim e falou assim... você tá amando a mulher que você tá se tornando. Você lembra disso? O olho brilha, olha, gente, que linda. O olho brilha real. E o meu também. E eu lembro que foi uma das coisas que a gente conversou, vinha muito, né, questão pai, mãe e tal, mas a consciência de que essa mulher, ela só tá sendo construída, lapidada, e esses resultados, eles só estão acontecendo porque eu tive o pai e a mãe perfeita para mim. Exato. As condições perfeitas para que eu pudesse desenvolver as habilidades, os talentos, as estratégias de sobrevivência, né? Porque a vida é isso, para que eu pudesse chegar nesse resultado. E eu lembro que, por mais que a gente tenha consciência, sabe, Lu? Tem que honrar pai e mãe, tem que respeitar, eles te deram a vida. É muito clichê até, as pessoas falam muito isso, né? A gente vê isso. Honra pai e mãe, da boca para fora. Mas aquele dia foi uma tomada de consciência muito grande, no sentido assim, cara, ainda bem que eles cobraram o que eles cobraram, ainda bem que eles exigiram da forma como eles exigiram, ainda bem que eles podaram em algumas situações, né? E que bom que foi assim, porque se não fosse assim, não seria eu. Foi muito louco essa tomada de consciência. E acho que foi um dos principais aprendizados assim, que eu tive dentro do nosso processo. De aprender a olhar para isso e falar, eu realmente eu amo a mulher que eu estou me tornando, né? Porque é uma construção, a gente está sempre nessa construção. Mas o quanto eu sou grata ao meu pai e à minha mãe por todos os comportamentos, as atitudes, por tudo que eles fizeram. Claro que é um processo, né? A gente está sempre buscando, volta e meia, vem uma coisa nova, vem... Mas essa tomada de consciência que te faz olhar para isso e te faz, opa, ok, vamos lá, vamos olhar para isso. E é legal isso que você traz, Ju, porque essa coisa de honrar o pai e a mãe, a gente vem de uma ideia muito equivocada em relação a isso. Quer dizer, amém é tudo que o pai e a mãe falam, né? Ser maltratado, muitas vezes, maltratada pelo pai e pela mãe, mas não é isso. Honrar pai e mãe é agradecer aquela figura que mora dentro de um homem e de uma mulher bem simples, bem comuns, que por acaso são teu pai e tua mãe. Que por acaso escolheram ser teu pai e tua mãe. Exato, né? Então, quando eu me conecto com esse pai, com essa mãe, que mora dentro daquela pessoa cheia de dramas, cheia de dificuldades, mas eu agradeço e honro a vida dessa forma, a minha vida começa a fluir.
E o que é, então, honrar esse pai e essa mãe? É simplesmente você agradecer e olhar para a tua vida. Olhar para eles e dizer, foi tudo certo, tudo do jeito que tinha que ser, eu agradeço por isso, e agora é comigo. Vocês me deram o que vocês tinham com o que vocês podiam. Sim, perfeito. Agora eu vou fazer o meu caminho. Né? Perfeito. Porque quando a gente permanece com dedinho apontado para o pai e para a mãe, quando a gente tem exigências, quando a gente tem cobranças, nós permanecemos crianças perante eles. E aí a vida adulta para. Porque se a minha criança está exigindo e cobrando algo ainda do papai e da mamãe, né, eu estou olhando lá para o passado, eu não estou olhando para o meu futuro. E aí eu recebo, por exemplo, muitas mães que ainda exigem algo do pai e da mãe. E elas deixam de olhar para os filhos quando estão fazendo isso, quando estão nesse movimento ainda de olhar para o passado, né, de exigir. Então, honrar, que a gente tanto fala na sistêmica, é você olhar para a tua vida, é você agradecer pelo que foi possível, pelo que não foi. Porque eu falo, Ju, da minha vida também. Se fosse um pingo diferente, eu não seria quem eu sou hoje. Né? Então, eu agradeço a todo momento do jeito que foi a minha história. Né? Que fui filha única até os 11 anos, depois chegou meu irmão, saí de casa nova. Agradeço tudo como foi, como aconteceu. Porque me trouxe até aqui. Perfeito. Eu acho que esse é o estado de consciência que a gente precisa ter, né? E tu tá falando... Você já viu o filme O Castelo de Vidro? Não. Não? Eu vi esse filme recente. Um baita filme pra gente olhar o quanto a gente realmente precisa honrar os nossos pais, independente da situação que a gente vive. Porque hoje eu estava conversando ainda, a gente estava fazendo a produção ali, e a gente tá falando sobre família e base, né? E é uma das coisas que eu agradeço muito, assim. A gente nunca perdeu a base familiar, que eu digo assim, a minha família, meu pai e minha mãe casados até hoje, nunca houve uma separação, né? E a gente vê e acompanha tantos outros processos e tu percebe o quanto isso é doloroso para algumas pessoas e influencia também, né, em alguns aspectos da vida adulta. Mas, ainda assim, a gente tem os nossos desafios em outros aspectos, porque todo mundo está vivendo, né? E esse filme, ele retrata a história de uma família com um pai alcoólatra. É muito massa esse filme, Lu. Assim, acho que pra gente que trabalha o sistêmico, ele é um baita de um aprendizado. Tenho indicado até para algumas mentoradas minhas. E aí, aquela família, aquela mãe, que a princípio a filha olhava e separa dele, sabe? Separa dele. Naquele desafio de o cara, ao mesmo tempo que bebia muito, mas nos estados de consciência dele, ele era aquele pai que, do jeito dele, ele ensinava. Ele moldou a personalidade daquela filha, que no final quis viver o contrário daquilo tudo, mas deixou de ser ela, recusando, negando. E quando ela entendeu, né, por tudo que ela passou, apesar daquilo, mas ela honrou, porque o filme traz esse momento, assim, o quanto aquilo, ela conseguiu ser ela conseguiu olhar para a vida dela de uma forma diferente. Porque eu acho que esse é o processo, né? Não é um processo de julgamento, não é um processo de apontar o dedo, porque apontar o dedo pesa se você ficar, né? Dá para fazer esse teste. Experimenta e visualizar o teu pai e tua mãe na tua frente, fica apontando o dedo para ver quanto tempo você aguenta ficar ali, né? A gente realmente pesa. Mas, vamos lá, eu tenho uma família que, teoricamente, não tive nenhum desses problemas. Né? Não existiu dentro ali da minha família isso. Mas tem pessoas que passam por alcoolismo, que passam por abuso dentro da família, que passam por outras situações. E como que faz, né? De repente, quem está ouvindo fica, pô, mas e aí? Né? É muito fácil falar. Mas quando tu traz esse olhar de que, quando eu honro, eu olho para a minha vida, independente do que aconteceu, né? Traz uma lente, uma perspectiva completamente diferente, né, Elo? E honrar, Ju, não implica em conviver. Ninguém precisa conviver com um pai que foi abusador, com uma mãe, como o pessoal fala tanto hoje, minha mãe é narcisista. Nossa, como tá em alta isso, né? Né? Então, se banalizou, na verdade, porque o narcisismo é um transtorno de personalidade. Sim. Que tem CID, que precisa ser diagnosticado em consultório, né? Com um psiquiatra ou com uma psicóloga. Banalizou, porque as pessoas têm traços, sim, todos temos, caso Faz contrário... Faz parte, né, do ser humano, não tem como. Nós não sobreviveríamos se não tivéssemos um pingo de egoísmo, né?
Então, para me manter dentro da minha casa, não vou sair e deixar qualquer pessoa morar lá. Então, isso acontece, é para nossa sobrevivência, né? Mas a coisa banalizou de uma forma muito, muito grande e eu digo que tem que ter cuidado com isso. Então, mas se a tua mãe tem traços, se a relação é difícil, se a relação é pesada, você não precisa conviver. Você pode se afastar, mas com leveza. Com consciência, tá tudo certo, deixa ela com o que é dela, você fica com o que é teu e segue a tua vida. Perfeito. Porque muita gente confunde a questão de honra com obrigação de estar presente. E se a pessoa... São coisas completamente diferentes, né? Se a pessoa te faz mal, você não é obrigada a conviver. Né? Mesmo sendo um pai, mesmo sendo uma mãe. Mesmo sendo os genitores. Lu, meu pai foi ausente, agora está idoso. É uma escolha tua, se você quer... Você vai carregar isso depois. Sim. Você fica bem se você não conviver? Fico, tá tudo certo. Você acha que vai pesar a tua consciência por não conviver e não ajudar de alguma forma? Vai. Então vai lá. Aí você vai ter que trabalhar isso para conseguir acessar esse lugar. E aí é você, de novo, presença, percepção, o sentir. Percepção. Porque não tem certo e errado, Ju. Tem aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Tem o imaturo e tem o maduro. Perfeito. Né? E, Elo, em que momento que eu consigo observar que isso não está me fazendo bem? Porque tem a culpa, tem a cobrança, tem a exigência. É realmente essa percepção. Eu tô indo porque eu tô me sentindo obrigada a ir. Não tá certo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Muitas vezes, porque vamos pegar, por exemplo, uma família que tem 5 irmãos, que tem 1 ou 2 que estão lá sempre cuidando, ajudando, fazendo, os outros não. A pessoa vai se sentir sobrecarregada, ela vai ficar incomodada. Sim. E às vezes não é nem pelo fato de estar ajudando o pai ou a mãe, é pelo fato dos outros não estarem ajudando. Né? Então tem que olhar onde está o furo, qual é o problema, qual é a situação, por que eu estou me sentindo assim. Né? E aí, Ju, a gente volta a falar da questão do lugar. Porque quando eu vou cuidar, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que já estão em idade avançada, eu tenho que cuidar num lugar de filha, não num lugar de mãe. Como faz isso? Né? Então Para difícil. de mandar no teu pai e na tua mãe, porque tu não é a mãe dela. Dele. Basicamente. Para de querer mandar aí neles, porque senão você vai ficar maior do que eles, e você não é. Exato. Então, assim, é permanecer nesse lugar. Mas é legal isso. Como faz, Elu? Como faz? Tipo, por exemplo, pais idosos. Minha avó tem 90 anos. Então, ela tem as pessoas que ficam, uma pessoa que fica durante o dia e algumas filhas que se revezam de fim de semana, por exemplo, né? Como que faz para não deixar de ser filha e estar num lugar de cuidado mesmo como filha, sabe? Atendendo às necessidades, não querendo salvar. Isso é o básico. Porque quando eu quero salvar aquela pessoa, quando eu quero tirar a doença dela, quando eu quero que ela se recupere a todo custo, e aí eu compro essa briga, e eu vou no médico, e eu vou na físio, e eu vou não sei aonde, eu estou o tempo todo pensando, remoendo, buscando uma solução, fica pesado. Tá. Porque aí eu quero salvar. Em comportamentos, por exemplo, assim... a avó tem lá demência, tem um Alzheimer, né? Tem um esquecimento e tal. Tem que dar o remédio, tem que lembrar isso, tem que... Sabe? Alguns ajustes. Como que tu faz isso no dia a dia? Isso precisa ser feito, Ju, porque aí a gente está falando de saúde. Tá, né? beleza. O que não dá é para, óbvio, eu não vou negligenciar. Eu falo a forma, né? A forma como faz isso. Exato, da forma mais leve possível. Entendi. E muitas vezes vai ter uma resistência, vai ter uma teimosia, Isso. e que não adianta, por vezes, a gente tentar atropelar, a gente tentar enfiar aquilo goela abaixo na pessoa. Tipo, dar lição de moral na mãe. Saiu do lugar total. Total. Ali você já se perdeu, né? E se a gente não observa, a gente vai e cai no mesmo lugar. O tempo todo. Porque quando a gente vai criando consciência, a gente vai querendo distribuir esse conhecimento para as pessoas também. Só que nem todo mundo está preparado para essa conversa. É só as salvadoras, né? Que querem distribuir e salvar todo mundo. Ai, agora eu me libertei, eu quero te libertar também. Exato. Mas olha, o que eu precisei atravessar para chegar nesse lugar? Quais os aprendizados que eu tive antes de conhecer a sistêmica? Isso foram me construindo para chegar até aqui. Então, quando eu digo para uma pessoa, por exemplo, né, que chega lá na constelação, primeira vez porque a amiga disse que é muito bom, ou porque isso, porque aquilo,
e que eu digo para ela que ela precisa honrar o pai que foi violento e que era alcoólatra, isso não vai fazer sentido para ela. Ela vai falar assim, você tá maluca? Exato. Você não viveu, tu não sabe nem o que eu passei, você tá querendo me dizer que eu tenho que honrar meu pai? Então tenso. é um trabalho que a gente precisa fazer de conscientização, né? E justamente porque as coisas são muito deturpadas dentro do mundo sistêmico. Tem profissionais e profissionais, tem muita informação desencontrada, tem muita briga com esse processo da sistêmica por conta de mau uso, realmente, e também por conta de equívocos, de interpretações que não são bem assim. Que a gente nem pode, né? A gente não pode interpretar para o paciente, para o cliente. Não. E tem gente que quer dar um relatório, né? Então, assim, a constelação é um processo muito de sentir, muito de campo, muito do fenômeno mesmo, né? Então, às vezes, a gente fica ali querendo, de alguma forma, também conduzir algo para alguém. E isso eu falo na vida no geral, Ju, não só como terapeuta, né? Mas para as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, que acabam olhando para alguém e querendo fazer esse movimento de salvar. E a gente cai num lugar, eu digo naquela triangulação famosa do Karpman, de vítima, perseguidor e salvador. Então, dentro das relações mais próximas, a gente tende a triangular, né, de muitas formas ali. Na relação afetiva, na relação com os pais, às vezes em relações de trabalho. Ora eu quero salvar, ora eu me coloco como vítima, ora eu tenho raiva, então eu falo mal, eu acuso e julgo aquela pessoa. E toda vez que a gente está nesse processo, está triangulando assim, e normalmente isso começa lá na família de origem, o que a gente perde? Protagonismo da nossa vida. Perfeito. Né? Porque aí eu estou me afastando da minha essência, eu tô num papel que é doentio. Porque vira um ciclo, né? Vira um vício aquilo ali. Exato. E aí o caminho do meio que é o desafio, né? Sempre, porque o 880 é muito fácil. A maioria das pessoas que chegam para mim e dizem assim, Lu, eu sou 880. Eu falo, novidade, né? Bom, bora achar esse caminho do meio. Então. Então assim, eu sempre brinco que o caminho do meio é o lugar mais difícil de a gente encontrar. Quando eu tive acesso ao triângulo dramático, assim, muitas coisas fizeram sentido, né? E aí uma das coisas que a gente olhou dentro da formação comecem a se perceber dentro de alguns processos, dentro de alguns lugares e relacionamentos, né? E tem muita gente que vive dentro dessa triangulação. E a gente se enfia nela, assim, que quando vê, tu tá lá, opa, o que eu tô fazendo aqui? É muito doido, Elu. Sem consciência, porque as pessoas estão sempre pra ver. Você chega num lugar, tá? Daí alguém vai vir reclamar de alguém. A vítima. Isso. Olha a vítima reclamando, né? Aí, se tu é uma salvadora, você já vai querer resolver o negócio. Então, pronto, já estou na triangulação. Entrou fácil. Entrei muito fácil. Como assim que falou isso? Não, vamos lá, vamos resolver. E aí, pronto, já tem a vítima, já tem o agressor e já estou ali querendo salvar o negócio. Aí tem um outro processo. Já aconteceu em algumas situações comigo. Você é salvadora. Aí você quer salvar a vida de todo mundo. Aí você entrega, cansa, porque nesse papel você cansa. Naturalmente, você diminui a pessoa que está recebendo, porque daí existe uma soberba aí, né? Então, consciência, tenho. Só que de tanto que tu entrega, o que a pessoa faz? Vai embora. E reclama. Aí, de salvadora, você virou a agressora, porque você entregou tanto que a pessoa vai embora e reclama. Isso. Gente, é muito louco isso. E aí, quando eu me deparei com isso, assim, opa, Juliana, temos que tomar mais consciência aqui de alguns processos. Porque aí você desequilibra a relação quando você faz isso com alguém. Nossa, total. Eu entrego demais, eu falo demais, eu faço demais por aquela pessoa, eu tiro as oportunidades dela fazer por ela mesma, muitas vezes. Você tira o aprendizado, né? Isso. A oportunidade de a pessoa aprender. E aí fica pesado para mim, porque eu fico nesse lugar de tentativa de salvar a pessoa de várias formas, fica cansativo para quem está recebendo. E há uma tendência de que essa relação fracasse. Não, e ó, que louco isso, Elô, pensando aqui, né? Encerrar ciclos. Desafio. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de negócios, né? Ou situações, enfim, de trabalho. Como que faz para encerrar ciclos? Sem agir com o coração, mas mais do que isso, sem ser a salvadora. Porque em vários momentos... E tem ciclos mesmo que, assim, sou muito consciente que eu preciso encerrar,
e que eu, por algum motivo, a emoção toma conta e se torna maior. Então, eu tenho consciência, a gente vai trabalhando e vai elaborando isso. Mas, por exemplo, né? Nossa, vou demitir essa pessoa, vou mandar embora, vou terminar esse relacionamento. Aí você fica ali querendo salvar, não querendo causar um prejuízo para essa pessoa, mas se sacrificando e tirando a oportunidade de ela aprender. Eu ouvi isso esses dias, né? Tipo, nossa, fiquei ruim de ter que encerrar com essa pessoa aqui. Mas aí depois eu soube que foi a melhor coisa que aconteceu com ela. E olha só o quanto que às vezes a gente limita de tomar algumas atitudes e de encerrar alguns ciclos porque a gente quer salvar, porque a gente acha que vai causar um prejuízo, quando é o que a pessoa também precisa naquele momento, né? Nós precisamos aprender a fazer boas despedidas. Eita, gostei dessa. Como que a gente se despede normalmente? Um padrão. Ensina isso pra nós. Basicamente, assim, de uma forma muitas vezes grosseira, muitas vezes reprimindo algo, guardando algo que eu gostaria de dizer naquele momento. Fala, não dito. Guardando, não dito, que fica ali subentendido, fica escondidinho. Eu preciso olhar para a situação que eu preciso encerrar e dizer, até aqui deu certo, até aqui foi bom, mas agora eu preciso viver e fazer outras coisas. Então, por exemplo, quando você diz de um funcionário, quando você fala, né, olha, Juliana, seu trabalho até aqui foi muito bom, você fez isso, isso e isso pela empresa, né? Eu admiro muito as tais qualidades que você tem, mas nesse momento, para essa função, eu preciso de outra pessoa. Então, é saber o quê? Dialogar, conversar. E aí entra também a questão da comunicação não violenta, Sim. da autenticidade, da empatia, que a gente fala tanto e usa tão pouco, né? Isso a gente precisa fazer. E aí, Ju, uma coisa que é legal de compartilhar também com o pessoal é que são as ordens da ajuda, que são muito importantes. Porque quando a gente está falando, né, tudo isso e isso que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma ajuda. Né? Então, quando a gente olha para as ajudas, o que eu preciso olhar? Em primeiro lugar, a pessoa me pediu ajuda? Eita, anota isso aí. Né? Faz me checklist. Isso, pega aí a última pessoa que você ajudou e um cenário caótico, de repente, para a gente olhar para isso, né? Vamos fazendo esse exercício aí de reflexão. A pessoa me pediu ajuda? Se ela não me pediu... Eu nem saí do lugar. Calma lá. Só se realmente você saber que a pessoa tem extrema dificuldade de pedir ajuda, se você tiver intimidade com ela para oferecer essa ajuda, e é algo que realmente ela não pode fazer por ela. Porque se ela puder, deixa. Fica no teu lugar. Isso serve para pai e para mãe. Exatamente. Né? Um segundo ponto da ordem das ajudas, das ordens, é: eu coloco a minha relação em xeque com essa pessoa porque eu estou ajudando? Sabe aquela história de emprestar dinheiro para uma amiga e perder o dinheiro e a amiga? Eu passei por isso já. Não era bem amiga, era uma colega, né? Mas perdi o dinheiro, perdi o relacionamento. Então, se essa ajuda pode levar para esse lugar de ruptura dessa relação, muitas vezes é melhor não ajudar. Perfeito. Adorei. E um outro ponto que é muito importante observar é na questão das ajudas também. Eu sei o que eu estou fazendo e realmente eu vou ajudar, eu não vou deixar essa pessoa pior do que ela está, porque se há uma pequena chance dela, de que eu a prejudique, que ela fique pior do que ela estava, eu não me arrisco, eu não faço, eu me retiro. Perfeito. Ponto. Quando você olha para isso, você não entra no papel de salvadora. Olha como é importante a checklist da salvadora. Vou pegar toda essa fala e vou criar um checklist e vou botar aqui na parede. Exato. Porque aí você não vai para esse lugar. Você percebe, estou saindo do meu lugar, opa, estou entrando num lugar que não é meu. Não é meu, estou querendo salvar. Então, se eu olho para essas ordens da ajuda e falo, está tudo certo, não vou prejudicar ninguém, a relação não está em risco, que a pessoa me pediu, vou e ajudo, desde que eu também não me prejudique. Que eu não posso me prejudicar nesse processo. De forma alguma. Então, assim, eu vou... como o pessoal brinca, video almoço para pagar janta, vou tirar o meu... Um professor maravilhoso meu, né, que eu não posso deixar de citar, o Décio, ele diz assim, tirar o pão da tua boca para dar para outra pessoa só muda o faminto de lugar. Essa frase é muito forte. Nossa, forte mesmo. Então, assim, você ajuda quando você transborda.
Você ajuda quando realmente assim aquilo não vai te fazer falta. Não te prejudica. Não te prejudica. Aí você vai lá e faz essa ajuda. Né? Ah, Lu, só posso ajudar se eu ficar rica? Claro que não, né, gente? Às vezes a pessoa precisa de um prato de comida. Você pode, deve Às vezes ajudar. ela só precisa do teu tempo. Ela quer falar. Conversar. Todo sentido. Exato. Então, assim, você pode dar esse tempo para ela? Você pode fazer esse movimento? Eu acho que a pergunta principal aqui, eu posso? Se eu só fizer essa pergunta, eu acho que eu já gabarito o resto. Mais do que isso. Eu devo? Eu devo? A pessoa me pediu? Não, a pessoa não me pediu, eu tô querendo salvar. Porque poder, ok. A gente pode tudo, mas a gente deve? Não. É isso aí. Como a gente se pega nos detalhes. Eu sou uma salvadora em recuperação. Só você, né? Eu não. Nessa profissão não tem todas, né? Terapeuta, mentora, quer salvar alguém. E é um lugar delicado, porque a gente não pode sair desse lugar de profissional. Eu não posso... É a linha tênue, né? É uma linha muito tênue entre tentar salvar, entre tentar fazer aquela parte que só a pessoa pode fazer. Então, por exemplo, a pessoa vai para a terapia, eu vou dar um monte de ferramentas, de leituras, de vídeo, volta na outra sessão. Ah, você fez os exercícios, você leu, você... Não. Ah, pois é. A gente ia dar continuidade a partir disso. Então, agora a gente vai para um outro momento. A pessoa tem que fazer a sua parte, 50% dela. E nós só os nossos 50%. É sobre isso. Hello, que papo, né? Eu queria muito falar sobre negócios, mas a gente avançou tanto nesse papo com coisas que eu acredito que são tão importantes e que vai beneficiar tantas pessoas em relacionamentos, que a gente vai marcar outro papo depois só para falar de business, porque eu ainda quero ter um episódio sobre isso. Show. Falando sobre realmente a visão sistêmica dentro do negócio. Porque a gente fala, o nome já diz, né? É constelação familiar. Então, acho que muita gente, de forma equivocada, acredita que se aplica apenas a relacionamento ou questões familiares, né? E o quanto dentro do negócio também a gente ter essa clareza das leis, né? Aplicar isso também influencia no nosso resultado. Em resumo, para quem quer olhar para o negócio de uma forma sistêmica, observe como você está em relação à sua família. Se você estiver no seu lugar, dentro da sua família, é provável que você consiga ficar no seu lugar, no seu trabalho. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. A gente está caminhando pro final desse podcast. Passou assim, voando. E eu quero que tu fale para quem está nos ouvindo, né? Deixar essa mensagem final de tô fora do meu lugar, tá pesado, tô sentindo essa força oculta maior do que eu me travando. O que fazer em situações como essa? Bem, quando você começa a perceber que tem algo que não está caminhando, que não está andando na tua vida, que muitas vezes você tem que fazer um esforço gigante para conseguir avançar, para conseguir chegar em algum lugar, tem algo inconsciente que está se manifestando. E nós somos parte integrante do processo. É muito difícil fazermos isso sozinhas. A gente não dá conta, a gente não consegue porque a gente não se enxerga. Nós enxergamos partes, aspectos de nós mesmas. É por isso que no setting terapêutico profissional a gente consegue fazer essa avaliação dentro de um processo terapêutico ou dentro da constelação para ver o que é que está pegando, onde é que está o calo, onde que está a pedrinha no sapato, né? Você está num movimento de reparação, de lealdade, de repetição, o que é que está acontecendo. A partir disso, novos movimentos, novos comportamentos. Eu digo que quando a gente aprende a sistêmica, a gente troca de lente. Sabe quando vai no oftalmo? Que ele fala, essa ou essa? E a gente começa a trocar as lentes. Mas enxergar melhor. Começa a enxergar melhor. É isso que a gente faz na terapia. Você começa a se enxergar melhor quem está ao seu redor, para poder prosperar em todas as áreas da tua vida. E quando eu falo de prosperar, eu não estou falando de dinheiro. É fato. É fato. Prosperidade em todas as áreas. A maioria remete a prosperidade ao dinheiro, né? E aí se ferra, porque fica só correndo atrás do dinheiro. Aí fica igual o cachorrinho atrás do rabo, assim, né? Sim, andando na rotatória. E é assim que fica. Sim. Elô, foi incrível. Foi especial demais. Tenho certeza aí que muita gente tomou algumas
consciências, né? Do que a gente precisa e do que para onde a gente precisa olhar, que eu acho que é o mais importante. E o resumo da conversa, né? Não é normal a gente sentir muito esforço, não é normal estar pesado, não é normal a gente querer avançar e não conseguir, né? É porque, como tu mesma disse, existe algo para ser visto. Existe uma pausa necessária para ser feita com alguém que possa contribuir dentro deste processo. E aí, para as pessoas que curtiram, não só o papo, né? Mas você, a Elu é incrível, maravilhosa. Ela tem um cuidado, ela tem uma percepção muito aguçada, uma intuição, é tudo, assim, a mulher é completa. Só eu sei o que eu vivo em consultório. Onde que as pessoas podem te encontrar? Meu Instagram é elusiane.prince. Provavelmente, se você colocar Elu, eu serei a primeira a aparecer. Não é um nome comum. Não é um nome comum. Acho que pelo Instagram é mais fácil, né, Ju? E ali a gente consegue... Tem o meu endereço, tem meu WhatsApp, tem tudo ali também para a gente se conectar, conversar, para conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Perfeito. E aí, constelação, grupos, terapia... De tudo um pouco. Mergulha nesse universo, né? Mergulha nesse universo. Gratidão, Elu. Gratidão pelo teu tempo, também. pela tua entrega, pelo teu servir, pelo teu transbordo. Né? É isso. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar. Amém. Esse foi mais um papo de sucesso, especial demais. Tenho certeza que tu teve muito aprendizado, muito insight, muita virada de chave aqui. E eu te vejo no próximo episódio.